Bom dia, Pai do Senhor, que vos fala é a missionária Geralbano. Hoje é dia 18 de outubro de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez eu entro nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor está hoje em 1 Reis 21, tá? Assim, a vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale de mim, somente de ti. Porque o momento João 3,30 é para falar da tua palavra, da beleza, da santidade, de canta lá e sou, das proezas, das maravilhas, porque a tua palavra ela salva, ela liberta, ela leva para o céu, porque a tua palavra é o próprio Jesus. Eu estou aqui, meu Deus, para ministrar a tua santa palavra, Senhor, que eu diminua, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus cresça, porque o objetivo é que a Trindade apareça e que eu desapareça sempre. Amém, Jesus, amém? Deixa eu fechar a janela ali. Esses homens do caminhão falam alto, né? Diz assim, algum tempo depois, um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel e a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Igreja, essa vinha não era uma vinha qualquer, ok? Era uma vinha que pertencia à família de Nabote. Era uma vinha de Cantalaiaçô, de Cantalaiaçai, né? Que ela pertencia ali, né? A divisão das 12 tribos. Então, quando ele pede a vinha, ele tá simplesmente desprezando de Cantalaiaçô, de Cai, a herança de Israel, a promessa, tá? Porque não diz só respeito às terras, porque ele tinha a convicção de que a terra pertencia a Deus, não pertencia a ele, tá? Pertencia a Deus. Por que pertencia a Deus, né? Porque ela foi concedida, tá? Essa terra, ela foi concedida à família de Nabote no arrendamento perpétuo de cada família israelitas, né? Que foi ali, né? Dividida ali entre as 12 tribos, ok? Então, não era uma herança qualquer, tá? Ela tinha uma história, tá? Cantaia, Decai, tá? Ela tinha, como eu posso dizer? Ela tinha uma promessa e ela tinha uma história. Decanta lá e sou, decanta lá e récia. Mas a gente sabe que Acabe ele não estava nem aí para a história das 12 tribos. Por quê? Né? Sobre a história de Israel. Por quê? Porque Acabe, nessa época aqui de Acabe, eu sempre vou estar falando sobre isso para vocês entenderem. Havia dividido o reino, tá? Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte havia ficado com Israel, ok? E depois, Honre, pai de Acabe, fundou Samaria como capital. E simplesmente Acabe desprezou Israel e foi fazer capital em Samaria. E lá em Samaria ele faz o templo que a Baal. Ele monta um templo para Baal. Então já se viu que ele não estava nem aí para as coisas de Deus. E Judá era onde tinha o templo de Salomão, onde o povo adorava. Judá ficou com a tribo do sul ficou com Judá e Benjamim, ok? Então, ou seja, Israel ficou com a maior tribo. Então ele não tinha zelo pelas coisas de Deus, ele não tinha nenhuma, ele era um narcisista, ele não estava nem aí. Se você for ver as histórias, né, que eu tenho contado, né, da parte de Acabe, a gente vê que ele não tá nem aí. Ele casou com Jezabel era filho de Etibal era adorador de Baal, e ele vai, né, foi pior que Jeroboão, que foi pagão, né, que Jeroboão montou o bezerro de ouro, levou o povo à idolatria, além de levar o povo à idolatria, ele ainda montou um templo para Baal em Samaria. A capital de Samaria tinha um templo de Baal. Então, isso a gente tem que levar sempre, né? Isso, né?
decanta lá e assou, decanta lá e récia em destaque, ok? Então, ele constrói esse templo ali, né? Para Baal em Samaria. Só um minutinho. Então, a gente vê, né, que Acabe, ele conseguiu ser pior que Jeroboão, entendeu? Porque Jeroboão, ele levou o povo a pecar com bezerro de ouro e ele não. E ali em Samaria, né, ele funda ali a capital e ele faz um templo para Baal. Igreja, então, essa recusa de Nabote era porque ele não ia vender, porque era uma herança das 12 tribos, era uma herança perpétua, era algo espiritual, uma aliança com Deus, com o povo de Israel. Mas Acabe não estava nem aí para Israel, tá bom? Vamos prosseguir. E aí, ele diz assim, Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar-te... Não, vamos voltar pro 2 de novo. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. A questão não é maior valor, a questão é aliança, né? É aliança. Aliança, era aliança com Deus, né? Com Deus. E aí, Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar-te a herança dos meus pais, né? Então, Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Então, era uma maneira, igreja, típico narcisista, ok? Narcisista é assim que ele faz. E sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele vivia se aborrecendo. Se falasse alguma coisa com ele, aquele povo, se você falou alguma coisa, ele se aborrece, né? Então, tudo que fala com ele, quando o profeta falou com ele também, ele se aborreceu. E assim por diante. Fuja de gente assim, fuja, fuja. Olha, é traumatizante. Sua mulher Isabel então lhe perguntou, por que você está tão aborrecido, por que não come? Olha o que ele responde. E ele respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel, vem da minha sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não lhe darei minha vinha, né? Mas ele disse por que isso? Porque era uma herança perpétua, tá? Não era uma vinha qualquer, é uma herança. É uma herança. É uma herança perpétua, tá? Das 12 tribos que ele havia desprezado. E disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levanta-te e coma, anima-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jerusalém. Então, assim, uma mulher maligna, né? Uma mulher de Belial, tá? Uma mulher de Baal. Adoradora de Baal. Tinha que esperar o quê, né? Uma adoradora de Baal. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe e pôs neles o selo do rei. Os enviou às autoridades, aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decrete um dia de jejum e ponha Nabote sentados no lugar de destaque entre o povo. Ainda humilhação, tá? E mande 2 homens vadios. Já escolhe. Gente, quantas pessoas vadias, né? Que mente descaradamente para prejudicar o outro. Por dinheiro, por maldade, por prazer. São muitos, tá? Isso é muito cruel. Homens vadios. Sente-se em frente dele e faça com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. E leve-no para fora e apredeje-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientou nas cartas que lhe tinha escrito. Olha a traição. Decretaram jejum. Olha, igreja, as pessoas jejuam para fazer o mal. Quantas pessoas, né? Decretam jejum. Fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado no meio do povo. Então os 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus. Quantas pessoas fazem isso, né? Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então, mandaram informar a Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto, né? Ele assassinou assassinos.
Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Nabote de Jezreel recusou vender-lhe, ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Gente, é um roubo, né? Gente, olha, um ladrão e assassino, sabe, igreja? Não é só aquele quem vai e atira ou rouba, é aquele que é conivente, decanta lá e assou, decanta lá e sai, né? Com o pecado alheio. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Você acha que Deus... Igreja, decanta lá e assou, decanta lá e sai. Você sabe o que muitas vezes me recompensa? É saber que Deus decanta lá e assou, decanta lá e sai. Ele está vendo muitas coisas, ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando os bons e os maus, né? E é o que nos conforta muitas vezes, saber que Deus está vendo, né? Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda apossou-se de sua propriedade. E acrescenta assim, assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. A sentença foi dada, tá? Igreja, às vezes eu falo com Deus, né? A injustiça, né? Ela que fala assim: meu Deus, o senhor não tá vendo? Né? Sabe, igreja? Mas no fundo, eu sei, você sabe que Deus vê tudo. Decanta lá e sou. Porque ele é onisciente, onipresente, os olhos dele estão em todo lugar. Aquela reuniãozinha que fazem com o teu nome, aquela falsidade, aquela obra de macumbaria, de bruxaria, inveja, tudo ele vê, igreja. A gente não vê porque a gente é limitado, mas tudo Deus vê. Decanta lá e sou, decanta lá e récia, né? Então, assim, Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Então, assim, porque Elias era inimigo dele, sim, porque, igreja, a gente tem que entender, decanta lá e sou, decanta lá e sai. Ele diz assim: eu o encontrei. E ele respondeu: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, né? Por quê, igreja? Ele tinha, igreja, as pessoas, se eu sirvo a Deus, se você serve a Deus, eles nos têm como inimigo, porque que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso, eu fico muito assim, é muito complicado quando alguém fala assim: você quer saber quem é a irmã Nadia? Vai onde ela mora. Que lógica que tem? Que comunhão tem a luz com as trevas? Você quer saber quem é o irmão Joaquim? Vai onde o irmão Joaquim mora. Decanta lá e assou, decanta lá e sai. Que comunhão tem o irmão Joaquim com as trevas? Por quê? A gente vai ver que Acabe chama, ele tem Elias como perturbador de Israel, tá? Se você for algum capítulo, uns capítulos atrás, quando ele tem um encontro com ele ali na... Deixa eu lembrar onde é que tá. Para ter ali com os homens de Baal, né? Tá no 18, versículo 17, ele diz assim: é você mesmo o perturbador de Israel, né? Porque para ele é um perturbador. Se você prega a palavra, decanta lá e assai. Se você não anda fazendo as coisas erradas, você é perturbadora. Decanta lá e assou, decanta lá e assá. Aleluia, xaramaná e assou, né? Então, aqui diz, e ele tem ele como inimigo, ok? Por quê? Porque é inimigo mesmo, igreja. Não tem. Não adianta você querer dizer que tem comunhão. Não tem comunhão as trevas com a luz. Decanta lá e assou, decanta lá e assai. Não tem, xalamanaiaçou. A gente tem que parar com isso. Ai, irmão, você quer saber que a irmã vai onde é que ela mora? A irmã Joaquina mora. Não vai. Sabe por quê? Porque onde a irmã Joaquina mora tem ladrão, tem gente com falcatrua, tem gente com mentira, tem crente chamado que não é escolhido, decanta lá e assou, que se mete, que mente. Tem aquele homem, aquela mulher que dentro de casa é o cão, na rua é crente. Você tá entendendo? O certo é você falar assim, vai dobrar o joelho e perguntar para Deus quem é a irmã Joana, decanta lá e a sou, decanta lá e a récia. Porque quem tem que dar testemunho de mim, você é os céus, decanta lá e a sou. Nós somos a carta de Cristo. Quem é a luz, decanta lá e a sou, ela consegue testificar a luz, agora as trevas ela ofusca. E o objetivo da treva é o que? Denegrir a minha e a sua imagem. Decanta lá e a sou, decanta lá e a sai, né? Então, igreja, isso eu acho uma barbaridade quando os irmãos falam isso, sabe? A gente dá testemunho, sim. Você não vai estar mentindo no meio de fofoca, de contenda. E isso incomoda, tá? Você é perseguida, você é caluniada. Eu falo de experiência própria, igreja. Você tá entendendo? Porque se você é homem e mulher de Deus, você não vai ficar envolvido com um crente fofoqueiro, mentiroso, falso.
não ajuda as pessoas, só ajuda a dar prejuízo, né? Então, assim, somos falhos, errados demais, né? Mas a gente pede a misericórdia do Senhor todos os dias para que a gente venha ter uma vida com Deus. Para Deus dar testemunho de mim e de você. Decanta lá, eu sou, decanta lá, essa. Nada melhor. Eu sou crente pentecostal, ok? E quando eu vou num lugar que ninguém nunca me viu, eu falo assim, irmã, ei, nossa, Deus tem se agradado de ti. Né? E eu falo, obrigada, Senhor. Isso é importante. Decanta lá, eu sou, decanta lá, essa. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós ficamos tristes, chateados, nós nos machucamos. São tantas situações, mas Deus, ele é aquele que esquadrinha o som no coração do homem, tá? Então, ele chega e Acabe diz a Elias, então você me encontrou, meu inimigo, né? Porque ele era inimigo. Claro que ele era, né? Claro que ele era inimigo. Porque ele era inimigo, assim, aberto. Porque ele praticava as coisas contrárias àquilo que Deus, né? Falava, né? Então é inimigo, não tem muito o que fazer, tá? Não tem. E a gente tem que parar com essa ideia de ficar, vai perguntar quem é fulano. Não, não vai perguntar, não. Você vai perguntar para Deus, tá? Quem tem que dar testemunho de mim e de você é Deus. Decanta lá e sou, decanta lá e sai. Se a irmã falar assim, irmã, eu vou estar orando, e Deus falar que você é mulher de Deus, é uma coisa. Agora você ir falar pro diabo, pra essas bocas sujas que bate, pra esses olhares invejosos, pessoas envolvidas com coisa errada, diaconisa envolvida com roubo, com mentira, obreiros do Satanás, não. Mas está no caminho errado, decanta lá e sou, decanta lá e récia. Quem dá testemunho de mim e de você é os céus, tá? E eu falo com convicção de Bíblia, de palavra. Porque o Senhor diz que nós somos a carta viva de Cristo. A gente vai ter que passar, eles vão ter que ver. Decanta lá e sou. Agora vai lá perguntar, por que você não gosta da irmã Joaquina? Ela é muito metida. Ela é muito isso. Mas o que ela fez? Eu não gosto dela. Por quê? Porque você é tida como um perturbador, como uma perturbadora daqueles que não têm encontro com Deus. Amém? E assim vamos prosseguir. No 20, Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei. Ele respondeu, por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, né? Porque, filha, é inimigo daqueles que, né? Aqueles que fazem as coisas erradas é inimigo de Deus. Decanta lá e sou, decanta lá e sai, né? E ele diz, vou trazer desgraça sobre você, devorarei seus descendentes, eliminarei sua família, todos do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Farei a sua família que fiz a Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Viu? A sentença. Sentença, família de Acabe. Família de Acabe. Jezabel e Acabe. E diz assim, e acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jerazael. A morte de Jezabel. E se cumpriu, tá, igreja? E se cumpriu em 2 Reis 9, 33 ao 37, tá? Decanta lá e sou, decanta lá e rece, aleluia. Oh, meu Deus. É tremendo, né? Então, igreja, não brinca com as coisas de Deus, tá? Tem gente que tem brincado com as coisas do Senhor. Decanta lá e sou, decanta lá e sai. Os cães, olha, os cães comerão, os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerão na cidade. As aves do céu alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Igreja, então, nunca existiu, tá? Então, isso ainda tem um aspas aqui, tá? Isso é muito tremendo, né? Então, mostrando a maldade desta mulher. E a palavra diz, ó, pressionado por sua mulher. Então, mostrando a maldade dela. Era uma mulher perversa, ok? E ele se deixou levar-se por Jezabel. Porque se a gente vai ver no 20, eu o encontrei. Ele respondeu, porque você vendeu para fazer o que o Senhor. Você se vendeu para fazer o que o Senhor se reprova, né? Então, é terrível, igreja. A gente tem que ter cuidado com as coisas de Deus, que as coisas de Deus é santa. Decanta lá e a sua, decanta lá e a récia, né? Diz assim, ele 26, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsados de diante de Israel.
Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou e passou a dormir sobre o pano de saco e agia com mansidão. Igreja, mas Deus conhece o coração? Deus não esquadrinha o coração do homem? Hã? Depois da sentença, depois da sentença de Deus, no versículo 20 ao 26, Acabe se humilha. Mas aí, igreja, é terrível, né? Vamos prosseguir. Vamos lá para o 28. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não traria essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Então, Deus falou assim, então é no reinado do seu filho, tá bom? Que vai vir essa desgraça sobre a sua vida. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. Igreja, ele teve tempo de se humilhar. Decalaiaçou, decalaiaçai. Então, esse castigo, ele foi adiantado, né, para o seu filho. Igreja, é muito sério, tá? As coisas do Senhor é muito sério. As pessoas não medem esforços para perseguir, para mentir. Aqueles que são chamados, eles não têm compromisso com Deus, decanta lá e assou, eles têm compromisso com a terra, com as coisas carnais. Nós temos que ter aliança com o céu, decanta lá, porque foi Cristo que morreu na cruz por mim, por você. Alá e assou, decai. E Deus, ele amou eu, amou você, amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu por mim, por você. Então a igreja é muito sério. Você está fazendo aliança com qualquer um, de qualquer jeito, decanta lá e assou. Não podemos. A minha, a sua aliança é com os céus, amém? A minha, a sua aliança é com Deus, não se esqueça disso. Então, ele se humilhou, no versículo 21, 28, ele se humilhou. E Deus falou, não, então vou deixar esse castigo para sua próxima geração. Mas o filho dele morreu também, tá? E foi assim, do jeitinho que foi escrito aqui, tá bom? Porque Deus, ele é Deus de promessa. E as promessas de Deus se cumprem. Tanto para o mal quanto para o bem. Porque Deus é aquele que esquadrinha o coração do homem. Deus abençoe e fique na paz. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.